Alô pessoal, enfim, chegou o grande dia. Hoje eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes do livro que eu comentei nos últimos vídeos, bem como o meio de você baixar ele hoje, tá? Ó, aqui dentro dessa pasta tá o livro e eu vou mostrar hoje, sem mais suspense. Teve gente que ficou brava com o mistério, com o suspense que eu fiz, mas não fica bravo não, faz parte. Mas ó, este é o último vídeo que eu tinha planejado para falar com vocês desse material aqui. Não quer dizer que a gente não possa ter mais vídeos no nosso grupo, nesse grupo focado, mas o que eu tinha planejado para falar do livro eram os dois anteriores e esse vídeo aqui. Então, vamos direto ao ponto. Recapitulando um pouco, a gente falou que tem alguns problemas quando se pesquisa sobre trabalhar como PJ, e quem passou por esse processo sabe melhor do que ninguém. Existe muita informação dispersa, existe informação boa e existe informação ruim também. Quem precisa entender o regime CLT é muito fácil, é só procurar a legislação trabalhista que está tudo escrito lá. No regime PJ, tudo é baseado em prática, em coisa empírica, então não tem como eu posso dizer, um livro, um material que fala, ó, PJ trabalha assim, assim, assim. O que existem são empresas que praticam a pejotização, algumas de boa fé, outras nem tanto, e é muito importante a gente, os profissionais, terem condição de avaliar o que está sendo proposto. E é por isso que eu resolvi compartilhar todos os anos que a gente tem de experiência observando a pejotização, conversando com várias pessoas num livro. Um detalhe importante que as pessoas perguntam: esse material não é uma versão do blog Contrato PJ impresso, de maneira nenhuma. Todo o material que está aqui é completamente novo. A Hotmart nunca ia deixar eu vender uma coisa que já está disponível gratuitamente na internet. E qual que é o benefício desse material? Repetindo também uma coisa que a gente comentou nos últimos vídeos. A gente fez um estudo dos materiais mais buscados na internet sobre trabalhar como PJ, inclusive no nosso blog, e também aqueles que não são muito buscados, mas são importantes também, e fizemos uma lista ordenada. Uma lista onde o começo de um assunto está ligado ao final do outro. Então você lendo os tópicos nessa ordem faz muito mais sentido, fica muito mais claro. E é por isso que a gente fez um material em forma de livro. E aí, dentro de cada tópico, o que tem? Tem um Ctrl+C, Ctrl+V dos posts do blog? De maneira nenhuma. A gente reescreveu tudo, tá? A gente reescreveu numa linguagem que não é voltada para a internet, carregada de web writing, é voltada para livro, com mais profundidade. Em resumo, um material completamente novo que não resume, mas traduz os 9, 10 anos que a gente tem de experiência com pejotização. Eis aqui, gente. Olha só que bonito. Trabalhando como PJ, o guia prático da pejotização. Então, com o que está aqui, você vai se sentir totalmente seguro ao conversar com qualquer contador para abrir a sua empresa e também vai ficar seguro em qualquer entrevista de emprego, sobretudo em vagas PJ. E não menos importante, esse livro também é um guia prático para contadores, advogados, profissionais de RH e até empresários que trabalhem com PJs. Já pensou você conseguir falar a língua dos seus clientes e ter com eles uma conexão melhor do que qualquer concorrente? É pensando nisso também que a gente fez esse material. Então, rapidinho, ó, primeira frase da sinopse. Eu não sei se vai ficar invertido, né, no vídeo, mas enfim. Este não é um livro teórico sobre contabilidade ou direito trabalhista. Pelo contrário, é um guia prático para profissionais assalariados que se deparam de tempos em tempos com propostas para trabalhar como PJ. Você vai conhecer como o mercado funciona na prática, estou lendo a sinopse, tá? Como o mercado funciona na prática para as profissões pejotizadas, os assuntos que você não pode deixar de abordar nas entrevistas, as melhores práticas de gestão para relações de trabalho PJ, situações desvantajosas, problemas recorrentes desse tipo de contratação e como evitá-los, e como se organizar financeiramente trabalhando como PJ. Sobre conteúdo, eu vou compartilhar uma coisa, como que ele está dividido. Ó, eu não sei se vai dar para ler, mas enfim, não é muito longo também, mas para você ver um pouquinho do índice, tem duas grandes seções principais. 3 na verdade, mas enfim, as duas primeiras são: inicialmente, a gente vai falar dos fundamentos da pejotização, porque, como eu falei, tem muita confusão que o pessoal faz, misturando coisas que são distintas.
misturando cenários que não são iguais e precisam de tratamentos diferentes, tipo o cenário do assalariado, que trabalha como PJ, do autônomo, que ele já trabalha por conta, ele não tem chefe, não tem patrão realmente. As pessoas confundem isso e misturam como se fosse sinônimo de trabalhar como pejotização, e não é verdade. Tá? Então, primeira coisa, a gente vai ter uma base comum, conceitual, para falar do que é pejotização, do que é trabalhar como PJ, evitar as confusões com terceirização, com autônomo, com uma série de coisas, ok? Falar de justiça de trabalho também um pouco. Recentemente, o STF, o Supremo, tem tomado algumas decisões que surpreenderam até os advogados trabalhistas a favor da pejotização. Mas quer dizer o quê? Que trabalhar como PJ está liberado para todo mundo, independente da natureza do trabalho, da profissão? Não é bem assim. Mais uma vez, tem distinções que precisam ser feitas. E a gente vai falar também do novo entendimento da justiça do trabalho, ainda na primeira sessão. Na sequência, tem um conjunto de orientações práticas, que agora sim é mais para os profissionais que trabalham como PJ e mais para as empresas contratantes, naqueles assuntos que a gente não pode deixar de perguntar e de alinhar a expectativa durante o processo seletivo. Então tem umas 60 páginas só disso. E por fim, a gente vai falar da reforma tributária que está rolando no Brasil. André, mas a reforma ainda não saiu completamente. Não saiu mesmo, só que a gente tem várias pistas do que pode acontecer. A gente já viu as forças políticas, os atores da sociedade se manifestando, inclusive sobre a reforma de renda, tá? Lembra, lá em 2021? Esses atores estão aí ainda. Então, em caráter de opinião, sim, a gente compartilha todas as análises que foram feitas e tudo que a gente conseguiu aprender e ler nas entrelinhas acompanhando a reforma tributária de renda. Eu sei, a gente está às vésperas desse assunto voltar à tona, mas mesmo assim, alguns princípios a gente não acredita que vai mudar. Não estou falando de lei, não estou falando de proposta exatamente, estou falando de princípios. E mais uma vez, talvez até mais importante do que antes, quando a gente fala e discute a reforma tributária, é muito necessário saber fazer aquelas e outras distinções que eu tinha falado. A gente não pode confundir maçã com banana, certo? E eu tenho visto até alguns analistas de muito respeito esquecerem de fazer essa distinção. Ele fala o PJ, mas que PJ que é? Tem pelo menos 3 tipos de atores econômicos que podem ser chamados de PJ. Tem o advogado, o médico, que realmente ele trabalha por conta, ele é um microempresário, ganha lá os seus 100 mil reais por mês, ele está numa classe. Tem o dono de empresa pequena, está em outra classe. O dono do bar também é PJ, ele tem CNPJ. E tem a gente, que é profissional assalariado, que ganha lá entre 10 e 20 mil por mês, que é completamente diferente desses caras que eu falei. Será que tem cabimento a gente receber o mesmo tratamento tributário dos caras que ganham 200 mil por mês? E eu vejo analistas de muito respeito, até jornalistas, quando vão comentar o assunto, esquecem de separar as coisas. E aqui tem uma proposta de como colocar cada elemento na sua caixa. Eu acho isso uma das coisas mais importantes que a gente tem no momento. O livro vai ficar obsoleto quando vier a reforma tributária? Olha, não vai, porque a prática da pejotização está super explicada aqui. Quando sair a lei, de fato, aí sim a gente vai ter que atualizar. E como você vai ter o acesso na Hotmart, a gente vai disponibilizar ali qualquer atualização e qualquer nova edição que tiver nesse livro. E falando em Hotmart, como que vai funcionar? Primeiro, quanto custa, né? Você deve estar perguntando, quanto custa esse material? Vou falar já nesse vídeo, tá? Prometo, sem mais suspense, sem mais esperar. Mas como que vai funcionar? Eu estou disponibilizando esse livro aqui no formato e-book, então você vai ter acesso pela Hotmart. Qual formato de e-book? Arquivo PDF e também arquivo EPUB. Você pode ler em qualquer e-reader. Inclusive, eu usei o meu Kindle para fazer as revisões, ó. Esse aqui é o EPUB. No mesmo pacote você tem acesso aos 2 arquivos, não são compras separadas. Qualquer edição que vier depois você vai ter acesso pela mesma plataforma, como eu falei. Eu tenho uma colinha aqui para eu não esquecer de nada, tá, gente? O meu negócio é escrever, não é aparecer. Se você virar para mim e falar, André, eu entendi errado o que você falou, o livro não é o que eu queria, não devia ter comprado. Você me dá o dinheiro de volta? Dou. Pela Hotmart. Aliás, não sou nem eu.
A Hotmart só me passa o dinheiro das compras depois de 21 dias. E é esse prazo que você tem para pedir reembolso se você não gostar do material. Então tem a garantia de 21 dias. E quanto que custa, André? O preço ele é irrisório perto de todos os anos que a gente trabalhou estudando a pejotização, escrevendo sobre o assunto, até chegar nesse momento com condições de gerar um material desse tipo. O preço é irrisório também perto do valor que essa informação vai ter para você, contador, advogado, RH, que vai ter uma conexão muito melhor com os seus clientes e com os seus candidatos, porque você vai conseguir falar a língua deles, entender a realidade deles numa profundidade que os seus concorrentes não fazem. Se você é um profissional assalariado, essa informação tem valor para você? Quanto você ganha por mês? Divide por 30 para a gente ver o seu salário por dia, corrido. Agora divide por 8 para a gente saber o seu salário por hora. O preço do livro é mais ou menos isso. Talvez valha umas 2, 3 horas de trabalho seu, se não for menos que 1 hora. Então quer dizer, o valor é irrisório mesmo. Quanto, André? Eu quero saber valores em reais. Quanto custa? Presta atenção. R$49. Mas só isso? Você fez todo esse estardalhaço para anunciar uma coisa de R$49? Sim. E nesse momento ainda não vai ter custo de impressão, tinta, frete, logística, editor e uma série de coisas. O que eu preparei agora é uma forma de você comprar o livro direto de mim, do autor. Então não tem editora no meio, não tem ninguém para ficar com lucro. É você direto comigo, agora, tá? Porque eu já estou negociando os direitos de publicação com algumas editoras, porque é o único canal que eu tenho para levar para livrarias, levar para um círculo mais amplo. Então ele vai ser sim, no futuro, impresso por editora, e aí eu não vou poder vender por conta própria, muito menos na versão e-book. Então você tem a chance hoje de comprar esse material aqui na versão e-book e ler em primeira mão. Isso daqui é um impresso de teste, é um boneco, como a gente fala. Só que eu imprimi para ver como ia ficar a capa, para fazer as revisões também, mas não está à venda ainda. E aí quando tiver a editora no meio, que morde a maior parte do preço do livro, a gente ganha pouquinho, aí vai ser outro esquema, tá? E deve ficar mais caro. E além disso, está tendo acesso em primeira mão a esse conteúdo que é pioneiro no mercado. Como a gente viu no vídeo passado, os outros livros abordam pejotização, mas é um tratado teórico, vai fazer uma revisão das leis que se aplicam, não é algo pragmático, empírico. Aqui a abordagem é desse tipo, ok? É prática. Como eu faço para ter acesso? Primeiro o link da descrição, o carrinho está aberto agora e você vai direto para a página do livro que vai ter o link de pagamento na Hotmart. Qualquer dúvida pode responder o e-mail, estou à disposição. Enfim, melhor dica de leitura para esse feriado. Boa leitura, um abraço, sucesso e eu estou louco para ouvir os seus feedbacks também.